Existe cura para um vício ou algumas prisões são permanentes? No estudo de hoje, nós vamos entender que a mente, os hábitos e a nossa identidade podem ser restauradas. Mesmo depois de quedas e feridas profundas, a Bíblia mostra que nenhuma dependência é maior do que o poder de Deus para libertar e reconstruir uma vida. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos para esta temporada Libertos do Vício, onde a gente está trazendo, você teve uma semana especial aí, né, semana passada, de boas reflexões com a Dilene, com o Dr. César Vasconcelos, e nós continuamos aqui conversando um pouco mais sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a gente fazer reflexões. Você que talvez esteja lutando contra um vício, nós vimos a dimensão, o que está por trás de um vício, e durante esta semana nós vamos encontrar na palavra de Deus esperança, aquele que luta, aquele que cai, sabe, as várias retomadas. O Senhor está com você e com a sua família. E se eu estou falando para você que tem alguém em casa que luta contra o vício, essas reflexões também são importantes para que você seja um apoio, para que você acolha, para que você crie uma conexão. Porque esse talvez seja um dos grandes desafios da modernidade. Nós estamos muito conectados, mas nós não temos proximidade. A conexão, ela é virtual. E isso tem demonstrado também nos relacionamentos. Privilégio estarmos juntos, obrigado por sua companhia. Espero que seu final de semana tenha sido um final de semana agradável e que você tenha desfrutado muito a sua família. Espero que você também tenha procurado a Igreja Adventista mais perto da sua casa. É um local de acolhimento, um lugar de esperança, e nós ficaremos felizes em receber você. É só você sempre, eu lembro aqui, entrar no site encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual é a Igreja Adventista que está mais perto da sua casa. Está precisando de ajuda, precisa de apoio, precisa de amparo, será um prazer poder receber. Diga lá, eu assisto a Novo Tempo, acompanho o programa Escola Bíblica, ouço o pastor Gilmar, e eu tenho certeza que você será muito bem acolhido. Livre do Vício é a nossa temporada, você pode estudar, você pode ouvir as orientações, é só acessar o nosso WhatsApp. Ele vai aparecer aqui agora na tela, aqui ó, 12982000062. Você escreve Livre do Vício, esse é o número da nossa instrutora bíblica virtual, que também apresenta outros temas. 12982000062. Será uma alegria a gente crescer junto no conhecimento. Você também pode, vai aparecer aqui no cantinho agora um QR Code. Só abrir a câmera do seu celular e aproximar nesse QR Code. Vai chegando pertinho ali, aproxima. Aí vai aparecer um linkzinho amarelinho. Você vai clicar nesse link, tá? Clica nesse link. Na hora que clicou no link, já vai abrir o WhatsApp, vai abrir o seu estudo. Então é muito mais simples. Pegou o celular, a câmera do celular, aproximou aqui, aparece o linkzinho amarelo, clicou, tá bom? Muito simples, muito fácil. Nosso objetivo é compartilhar com você esperança. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor ao abrirmos
mais uma vez sua palavra, porque aqui no programa Escola Bíblica, quando a gente está estudando um tema que não seja diretamente um tema bíblico, nós trazemos informações técnicas, mas nós também gostamos de fundamentar o nosso assunto na palavra de Deus, porque nós acreditamos que o Senhor usa todos os meios e nós somos um ser holístico. Nós somos físico, nós somos emocional, né? Mental, nós somos espirituais. Então, é um ser que deve ser visto como um todo. E nós acreditamos que buscar a orientação do Senhor é essencial também para a libertação. E nós vamos fundamentar isso um pouco mais hoje, relembrando uma história bíblica. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, entendimento nesse tema que de alguma forma atinge a casa. Seja aquele que tem uma pessoa que luta contra o vício, seja aquele que tem um amigo, tem um conhecido, tem um parente. Todos nós, de alguma forma, nos identificamos para ajudar. Por isso que o nosso coração esteja aberto, que o Senhor nos oriente, nos dê lucidez para que a gente seja amparo. Sejam aqueles que precisam ajudar ou sejam aqueles que diretamente precisam ser ajudados porque lutam contra o vício. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Hoje eu estava arrumando a minha biblioteca lá em casa, os meus livros, e tem alguns livros que eu gosto de preservar. E essa aqui é uma pequena apostila que eu ganhei de um senhor que foi meu aluno no curso de psicologia, eu dava as matérias religiosas, e ele faz um trabalho muito interessante junto aos Narcóticos Anônimos. E ele um dia me presenteou, fez uma dedicatória. E você talvez conheça, eu só estou comentando aqui porque a gente tem excelentes trabalhos sendo feitos para ajudar os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, os devedores anônimos. Por exemplo, os devedores também são baseados nos 12 princípios dos narcóticos, dos alcoólicos anônimos. E é muito interessante, são passos. E ele vai trazendo aqui excelentes reflexões, né? Cada passo. Então, se você tem alguém que precisa de ajuda, um apoio também, além do apoio espiritual, além do processo terapêutico, esses grupos fazem excelentes trabalhos. E você sabe que os CAPS têm também assistência gratuita aí, você pode procurar um CAPS na sua cidade. Por exemplo, aqui os passos sugeridos. Admitimos que éramos impotentes perante as nossas emoções, tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas e acreditamos que existe um poder superior. Ele vai citar no passo 3 que a vontade e a vida são colocados nos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos, entregar a nossa vontade, né, e a vida nos cuidados de Deus. Então, são trabalhos muito bem feitos e eu guardo com muito carinho. De vez em quando preciso ajudar, também dou uma lida nesses temas, mas incentivo você a procurar o trabalho feito de forma muito séria no mundo inteiro pelos alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, os devedores anônimos e outras entidades que estão à sua disposição. E nós aqui no programa Escola Bíblica vamos trazer reflexões junto à palavra de Deus, informações técnicas, para que a gente cresça, para que a gente tenha percepção. Você sabe que muita gente presa em um vício, ela pode já ter tentado de várias maneiras parar, né? Prometeu, chorou, recomeçou, mas caiu de novo. E talvez eu estou falando para você que luta exatamente nesse processo. Depois de tantas tentativas frustradas, é comum, às vezes, acreditar que isso faz parte da pessoa. Faz parte de mim, a pessoa começa a dizer. Eu nasci assim, não tem mais saída. Eu já fui longe demais. Não existe solução. E o vício, o que acontece? Ele vai
causando esse desgaste emocional. Não apenas é o corpo ou a mente, ele desgasta também essa esperança. Será que eu vou conseguir sair dessa situação? E quando alguém perde a esperança, o que acontece com essa pessoa? Ela começa a parar de lutar. Você sabe que quando a gente vai para o Evangelho, ele é realista. E a gente tem noção muito clara disso. O pecado, ele escraviza. O pecado nos aprisiona. O pecado, de alguma forma, vai criando em nós um laço. E como eu mencionei na semana passada, nós temos que ter aqui uma percepção clara que o pecado escraviza, mas também é esperançoso acreditar que Cristo vai nos trazer libertação. E eu citei da luta que nós temos entre o bem e o mal. E eu gostaria, mais uma vez, de resgatar isso em você. Existem as tendências, existe o meio que você foi criado. A gente citou semana passada que por trás de um vício existe uma dor que precisa ser aliviada. E essa dor, quando não se encontra saída, o vício se torna esse lugar para amenizar essa dor, e pode ser qualquer tipo de vício. Eu citei as drogas que são lícitas, drogas que são ilícitas, o poder, o desejo de comprar, a pornografia, a própria alimentação, o próprio trabalho, que é uma coisa boa. Então a gente tem uma dimensão de coisas e esse indivíduo precisa encontrar uma conexão. E quando ele não encontra conexão com outra pessoa, alguém que possa ajudar, um amparo, ele vai se sentindo sozinho. Os hábitos podem estar enraizados e o cérebro pode ter aprendido padrões destrutivos. Mas nada disso, queridos, nada é maior do que a capacidade de Deus em restaurar uma vida. E é isso que eu quero deixar para você hoje que está lutando, para você que tem alguém que você ama, que luta contra o vício. Existe um poder muito maior. Nem sempre a cura acontece de forma imediata, mas muitas vezes ela acontece em um processo. E esse processo é longo, esse processo muitas vezes é desgastante para esse indivíduo que fica nessa gangorra, nesse alto e baixo. E para você que talvez está do lado dessa pessoa e que muitas vezes já teve vontade de desistir, de abandonar, mas você continua ali, eu estou do lado, eu quero ajudar. Esse processo pode ser longo, doloroso, mas lembre-se, ele é possível de ser vencido. A Bíblia mostra em vários momentos, Deus libertou Israel, por exemplo, do povo do Egito, em uma noite, mas levou o tempo para tirar o Egito dentro do coração do povo. Um longo processo, não vem uma mudança, as mudanças não são imediatas. Por isso que eu sempre gosto de dizer, a gente não deve desistir de ninguém, assim como a gente não deve desistir da gente. Se eu estou falando para você hoje, que talvez esteja querendo desistir de você mesmo, existe esperança, não desista de você. Se eu estou falando para você que talvez queira desistir de alguém, não desista. Talvez você seja a última esperança. Portanto, quero te motivar a buscar ajuda e forças no Senhor, porque o Senhor vai renovar as suas forças para você continuar seguindo em frente. Não desista, sabe por quê? Porque o Senhor nunca desiste de nós e nós precisamos ter essa percepção clara. Existe diferença entre sair da escravidão e aprender a viver em liberdade. Muita gente tenta parar um vício atacando apenas o comportamento, mas o problema quase sempre é mais profundo. Não é sobre comportamento, como mencionamos já, é sobre o meu estado emocional e sobre o que está me gerando esse estado emocional. Que vazio está acontecendo ali?
Que, que vazio, que dor que me atormenta, que está fazendo com que eu me ampare neste vício. Que conexão que foi causada, que dor que me foi causada. Como eu mencionei na semana passada, isso não é simples e isso não é fácil de visualizar e de enfrentar. Por isso, Deus não quer apenas arrancar um hábito, Ele quer restaurar a gente por inteiro, a pessoa completa. E eu quero recordar aqui com você o texto que está em Marcos, o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 5. A gente tem aqui uma história, em realidade, que está ligada à possessão, mas existem princípios por trás dessa história que são importantes na forma como Jesus trata este indivíduo que socialmente havia sido rejeitado. O tema é possessão, mas o princípio da rejeição e o princípio do resgate do indivíduo podem muito bem ser aplicados para a forma como nós tratamos pessoas que às vezes nós dizemos assim, não há mais solução para ele, não há mais solução para ela. Vamos à leitura e vamos pensar um pouquinho. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com as correntes. Segundo a tradição rabínica, túmulos, pântanos eram lugares de habitação dos espíritos maus. E diz o texto que ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes, ninguém mais tinha controle sobre ele. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, elas foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. É mais ou menos, às vezes, o que acontece com uma pessoa que tem suas lutas pessoais contra o vício. Não há controle. A disposição, a vontade não consegue ser um instrumento para amparar, para salvar. E aqui que eu sempre gosto de mencionar, processos terapêuticos são importantes, grupos de apoio são importantes, mas nós acreditamos também que uma ação sobrenatural é importante nesse processo de transformação e do exercício da vontade, porque muitas pessoas não encontram mais a sua força de vontade para seguir em frente, principalmente quando elas enfrentam esses altos e baixos. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Perceba a narração do autor bíblico como mostra a dimensão do problema e vai mostrar a dimensão da solução do problema. Quando ele, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque nós somos muitos." Aqui a gente tem algumas informações interessantes. Jesus sempre tem o olhar além daquilo que pode ser percebido. E esse é um princípio importante quando nós lidamos com alguém que luta contra um vício. O nosso olhar precisa ser além daquilo que vemos, além do vício. Porque senão nós vamos rotular esta pessoa e diante desse rótulo não vamos perceber naquilo que a pessoa pode se tornar, ou seja, o que é. Em realidade, o vício não pode defini-la e eu não posso olhar para esse vício e definir.
eu preciso olhar além. A tradição dizia que perguntar o nome era importante no processo do expulsar demônio. Mas Jesus não tem esta visão. O que Jesus quer dizer aqui é que existe alguém que habita nesta pessoa, que é muito maior do que o poder do mal, que parece que tem o controle. Legião é uma expressão que se refere à ocupação estrangeira em um país. E Jesus está dizendo que essa ocupação, ali se referindo a essa expressão, à quantidade de soldados, os 60 mil soldados que podem ser uma legião. Mas Jesus, na realidade, está dizendo assim, não é a sua ocupação neste corpo que vai definir essa pessoa. É aquilo que eu vou fazer. Por isso, querido, estou falando para você que luta contra um vício, o Senhor pode te libertar porque você não é esse vício. Estou falando para você que tem uma pessoa que você ama, que está lutando, olhe além, olhe além. Olhe aquilo que pode ser feito, as ajudas que podem ser concedidas pelo auxílio médico, pelo auxílio terapêutico, por grupos de apoio e, é claro, pela ação sobrenatural de Deus. Essa é a grande lição de Jesus, o olhar além. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. A gente deve lembrar que Jesus está num local onde as tradições, os cuidados religiosos não eram vigentes. Aquilo que a Bíblia chama de terra dos gentios. Porque para Jesus e para a ação de Deus não existem limites. Você sabe que o Senhor está agindo em todos os lugares. Não importa onde é, o Senhor está agindo para salvar todas as pessoas. Eu digo isto recorrentemente aqui. Então, quando você pensa que num lugar que seja totalmente consumido pelo mal, que o Espírito de Deus não pode atuar, o Espírito de Deus pode atuar em uma pessoa. Por isso, não desista de interceder por essa pessoa. Nesse momento, alguém em algum lugar que você ama pode estar envolvido pelo mal. Peça ao Senhor para que haja no coração dessa pessoa e o Senhor vai agir. E o texto bíblico nos diz, no verso 14, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Poder de transformação. Você percebe como a história está conectada com o olhar do Senhor que vai além, e naquilo que aconteceu com esta pessoa, o poder de transformação. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Uma aparente derrota numa expulsão? Não, mas uma evidente vitória num processo de transformação. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. E o texto diz que Jesus não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Queridos, esse texto não significa que todo o processo será rápido ou simples,
mas mostra que nenhuma condição humana impede Cristo de realizar, de começar uma restauração. Eles expulsaram o Senhor, mas a evidente transformação do poder do Senhor estava ali, com aquele homem que ficou para testemunhar. Essa é a maior influência que você pode trazer. Estou falando para você que já foi liberto de um vício. Seu testemunho, ele é importante. A sua história é importante, porque histórias conectam vidas. E aí eu sempre gosto de lembrar que um bom testemunho contado, ele mostra quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou agora. Lembre-se, quem eu era, de forma muito sucinta, muito rápida. O que Jesus fez por mim, aí eu exploro um pouco mais. E o que eu sou hoje, aí eu dou o verdadeiro testemunho. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes alguns contam a sua história e se detêm há muito tempo naquilo que foram. Esquecem de enfatizar o grande processo de mudança e de quem as pessoas são hoje, de quem ela é hoje. Por isso eu digo para você, você tem uma história de transformação? Compartilhe, conte a história. Cristo não trabalha com pessoas perfeitas, Ele trabalha justamente com pessoas que são quebradas. Ele não veio para os sãos, não. Ele veio para aqueles que precisam de transformação. Porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Porque as coisas antigas já passaram e elas se fizeram novas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Você acredita na transformação do Senhor? Eu acredito. Você precisa de restauração na sua vida? Ele pode dar. Você tem alguém que você ama que precisa dessa transformação? Não desista. Clame, interceda. Você está precisando dessa transformação? Você está precisando se libertar de um vício? Coloque-se diante do Senhor, porque Ele vê além. Ele não vê o que está te aprisionando. Ele vê você liberto. E Jesus quer te pôr em liberdade. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque há esperança. Obrigado porque o Senhor nos olha além daquilo que somos. O Senhor olha a nossa transformação. E eu clamo para que cada um que está me ouvindo agora tenha essa percepção. Se ele precisa ajudar alguém que está lutando contra o vício, que ele tenha esse olhar também. Por favor, meu Deus, que essa esperança renove a vontade dos nossos queridos agora, hoje, amanhã, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, ficamos por aqui, mas amanhã tem mais, na nossa série especial Livre do Vício. Nós encontramos esperança no Senhor. A gente se vê amanhã. Tchau.